Muito boa tarde, gente amiga, boa tarde, gente que acompanha a Equipe Positiva. Nós estamos aqui com a doutora Débora Lins. Nós temos vários assuntos para a gente bater papo aqui com você, para você tirar suas dúvidas aqui no Fala Doutora. É um prazer tê-la conosco aqui na equipe. Boa tarde, doutora. Boa tarde, o prazer é todo meu, Silvana. Pois é, hoje nós vamos tirar as dúvidas dos nossos internautas que estão aí. A especialidade da senhora, doutora, fala um pouco da senhora para o pessoal conhecer. A doutora que vai participar todos os meses com a gente, ou mais vezes, você pode mandar a sua pergunta, se você tem alguma dúvida, você pode mandar alguma pergunta. Já recebemos várias perguntas aqui, mas vamos conhecer um pouco, vamos conhecer melhor a doutora Débora, para quem ainda não conhece, evidente. Vamos lá, doutora. Então, eu sou médica reumatologista, trato de doenças reumatológicas, né, famosos reumatismos, artrite, artrose, espondilite, lúpus, fibromialgia, gota, que é do ácido úrico, né? E eu não sou daqui de Três Pontas, mas já estou aqui há quase 20 anos, tenho 19 anos, já me sinto uma trespontana. Com certeza. Doutora, essa área sua é muito complexa, né? É uma área muito difícil, porque a base das doenças reumatológicas, ela está ligada ao sistema imunológico. Então, você tem que dominar o sistema imune para poder entender como que as doenças evoluem nos pacientes. São mais de 150 doenças reumatológicas. A gente acha que reumatismo é uma coisa só, né? O pessoal fala reumatismo no sangue, todo mundo acha que trata com bezetacil, mas isso daí é lenda, porque antigamente que se tratava as doenças reumatológicas com bezetacil. Hoje em dia a gente sabe que bezetacil tem algumas poucas indicações, inclusive a febre reumática, que hoje em dia está cada vez mais difícil de se ver, porque a febre reumática é secundária a um problema de garganta, a uma amigdalite bacteriana. E hoje em dia, qualquer amigdalite que as crianças têm, as mães, os pais, né, de modo geral, eles já correm para os postos ou para os consultórios particulares, procuram tratar as crianças, e aí a febre reumática acaba não se desenvolvendo hoje em dia mais, é uma raridade. Pois é, vamos começar com as perguntas para a doutora. O nosso programa vai estar no Instagram, também no YouTube e aqui no Facebook ao vivo. A Eli Souza, doutora, boa tarde. Tenho artrose na coluna e no quadril e sinto muitas dores. Qual o remédio que eu devo tomar? Olha, não dá para eu falar exatamente qual o remédio, porque isso depende muito da avaliação do paciente. Quando a gente consegue avaliá-lo, a gente faz uma anamnese completa, um exame físico completo e alguns exames complementares, radiológicos ou tomografia, ressonância, aí vai de cada necessidade. E o tratamento é muito individual, cada paciente tem uma necessidade, cada paciente tem uma limitação. Mas a artrose hoje em dia a gente tem várias maneiras de tratar, vários recursos, medicamentos novos, cada vez melhores, às vezes medicamentos orais, medicamentos injetáveis, fisioterapia. Então, o correto é a gente analisar o caso dela para poder saber qual vai ser o melhor tratamento, que é mais indicado. Porque é muito complicado, cada caso é um caso, né? Nesse problema de doenças, né? Sim, e fora que tem pacientes, por exemplo, diabéticos que não podem tomar corticoide, tem pacientes com algum problema renal que não podem tomar anti-inflamatório, e outros medicamentos que às vezes são contraindicados. Então, o correto é conhecer o paciente, pedir os exames para saber qual medicamento que ele pode usar e qual é a indicação no caso. A Celeste Cesário, ela disse que você é uma excelente profissional, muito carinhosa com os pacientes e sempre atenciosa. Aliás, isso que é importante, as pessoas chegam debilitadas, né? Tem que ter essas qualidades, né, doutora? Obrigada, viu, Celeste? Fico muito feliz. Eu gosto de tratar meus pacientes, eu ainda sou de uma época da medicina que a gente aprendia a tratar o paciente como se ele fosse um parente nosso. Então eu sempre olho para os pacientes como se
Quando é mais velho, eu olho como se fosse uma mãe, um pai, mais novo, um irmão, ou até o mesmo filho, porque existe reumatismo em criança. E eu acho que o que a gente faz pelos nossos familiares, a gente tem que fazer pelos nossos pacientes também. A Cida Rosa, ela diz que ela tem fibromialgia. Ela está perguntando qual o melhor medicamento, mais indicado para dores da fibromialgia. Eu queria também, doutora, que você falasse quais que são as dores da fibromialgia. Eu quase não falo essa palavra. Quais são as dores? Isso, né? Fibromialgia é uma doença muito comum hoje em dia. Ela tem muita relação com tensão, ansiedade, estresse, cobranças. O que ocorre? Às vezes o paciente é tão tenso, tão ansioso, que ele acaba alterando a produção de certos neurotransmissores no cérebro. E aí isso provoca uma alteração no cérebro que você potencializa o estímulo doloroso. Então, às vezes, qualquer coisinha, às vezes um estímulo que nem era para ser doloroso, ele causa uma sensação de dor no cérebro. Então, não é nada da cabeça do paciente. O paciente realmente tem a dor, só que por uma alteração, vamos dizer assim, um defeitinho na resposta que o cérebro tem àquele estímulo. Então, tem os medicamentos hoje em dia cada vez mais modernos, cada vez mais medicamentos que são usados nos Estados Unidos, que a gente já tem aqui no Brasil como passar esse tratamento para os pacientes daqui também, medicamentos modernos, mas como eu disse anteriormente, cada paciente tem uma necessidade. Às vezes tem paciente que com um remedinho e atividade física, que eu tenho que enfatizar que pelo menos metade do tratamento da fibromialgia. Então tem paciente que com atividade física e um medicamento já fica bem. Tem paciente que precisa de 3 medicamentos diferentes para melhorar, às vezes, não só a dor, a qualidade do sono, a ansiedade, a tensão. Então isso é muito individual, não adianta que não tenha uma receita de bolo para todo mundo. A Cirlei Pesce, ela disse o seguinte: doutora Débora, uma ótima reumatologista. Tratei muito tempo com ela, uma das primeiras a passar com ela, quando ela começou na policlínica. Muito boa médica e muito atenciosa, amei ela. Lembra da Cirlei? Cirlei. Conheço muito, realmente. Você ainda atende na rede pública ainda, doutor? Não mais. Atendi muito tempo, mas no momento eu estou só mesmo no consultório. Então, na rede pública você conhece também muitas pessoas, né? Muita. Tem pacientes que tratam comigo desde quando eu vim para cá e comecei na policlínica, realmente. A Gilda Cristina, o pessoal te elogiando aqui, ó, uma excelente médica, parabéns, doutora. A Maria das Graças Tavares, ela diz que tem fibromialgia, osteoporose e teve um acidente doméstico sem estar fazendo nada. Ela teve 2 fraturas vertebrais na coluna e ela diz que está usando colete por 4 meses, graças a Deus, nada grave. Ela diz, louvado seja Deus. Ela diz que tem a fibromialgia, né? Isso é complicado, né? Só agradecendo aí o elogio da Gilda. A Gilda também é uma paciente querida minha, esteve aqui comigo essa semana, uma gracinha, um abraço para ela. Em relação a outra paciente, vale a pena enfatizar que a osteoporose é uma doença muitas vezes silenciosa. Tem muitos pacientes que não sabem que tem. Mais frequente nas mulheres, principalmente na fase da pós-menopausa, climatério, né, que a mulher perde os hormônios, então ela perde a proteção dos ossos, da massa óssea, e toda mulher tem indicação de fazer densitometria óssea na terceira idade, porque como é uma doença silenciosa, muitas vezes acontece isso que aconteceu com ela. O paciente não sabe, o paciente nem precisa de cair para quebrar. Tem paciente que quebra e cai, isso é muito comum inclusive no fêmur. Às vezes o paciente não toma um tombo, ele quebra e cai, sem nenhum trauma. E hoje em dia tem medicamentos modernos, inclusive pelo SUS, que a gente pode pedir nos medicamentos de alto custo, para esses pacientes com fraturas. Excelentes opções de medicamentos. A Vanilda Silva também te elogiando, né, o seu trabalho. A Maria Adriana Viana, ela diz o seguinte, ela diz que tem artrite
artrose no braço direito. Ela diz que sente muitas dores, diz que já fez 3 infiltrações, mas agora voltou a doer muito novamente. Diz que está fazendo fisioterapia, mas mesmo assim ainda está doendo muito. O que ela deve fazer no trabalho? Ela diz que o que ela deve fazer? Ela trabalha como doméstica. Bom, agradecendo a Vanilda, o carinho aí, um abraço para ela, que ela me elogiou e eu gosto muito dela também. Mas vamos falar dessa paciente, da questão do braço. Essa questão do braço, provavelmente ela tem uma tendinopatia, a gente não sei exatamente em que grau, se ela tem alguma ruptura parcial ou ruptura total, ou se é só mesmo uma inflamação crônica, né? Mas o fato é que essas tendinites, elas são crônicas. Essas dores nos ombros, elas são crônicas, principalmente relacionadas a movimentos repetitivos. E o que é que ela está fazendo fisioterapia, tá certo, mas ela já tem que preparar para fazer um fortalecimento muscular. O que mais protege os tendões é o fortalecimento da musculatura. Então eu volto a falar sobre a importância da atividade física. A atividade física é importante para todo mundo, mas especialmente para os pacientes reumatológicos, que eles precisam de estar com essa musculatura com bom tônus, fortalecida, para proteger as articulações e estimular a massa óssea. Já eu vou voltar às perguntas, mas, doutora, a senhora atende onde? Como é que é o atendimento da senhora? Eu atendo na Clínica Bem-Estar, que é em frente ao pronto-socorro, aquele prédio relativamente novo aqui na cidade, né? Eu atendo aqui no serviço privado, né? Atualmente estou atendendo só mesmo no serviço privado, mas tenho convênio com associações de bairros, com outros municípios, mas é só aqui mesmo que eu estou atendendo. Doutora, esse período agora do frio é um período complicado. A gente estava até falando há pouco disso aqui. Por que as pessoas morrem de infarto, mais morrem de infarto nesse período? O que ocorre? Nesse período frio, existe uma vasoconstrição dos vasos sanguíneos. O que é isso? O vaso, as nossas mãos, os nossos pés, eles ficam frios. Então é como se fechasse os pequenos vasos das extremidades. O nariz, a ponta do nariz, você pode observar que tudo nas extremidades fica mais frio. E isso faz, como você reduz o trajeto de onde passa o sangue, você aumenta a pressão. Então, os pacientes que estão, às vezes, com a pressão descontrolada, ou pacientes com pressão no limite, eles têm uma tendência a ter picos de hipertensão, agora na época fria, e isso acaba fazendo com que facilite o processo do infarto do coração. E muita gente morre, né? E o que as pessoas têm que fazer para não chegar nesse ponto? Estar com controle da pressão em dia, né? Tá passando ou no clínico geral ou no cardiologista, se for o caso, para poder manter a pressão um pouco mais baixa. E estar se aquecendo também, porque quanto menos você deixar as extremidades frias, mais você vai estar protegido. Pé no chão nessa época do ano, não é bom, né? E isso também para a parte reumatológica, que é a minha área, tem muita importância, porque nós temos um líquido nas articulações que ele tem uma consistência parecida com a do mel. E nessa época do ano, o líquido sinovial, ele dá uma cristalizada bem parecida com a do mel. Então fica tudo mais rígido. Mesmo quem não tem reumatismo, às vezes começa a ter dor, rigidez. E quem tem algum tipo de reumatismo sofre muito mais. Então, o correto é aquecer. A gente não tem muito hábito de luvas aqui, mas quando está muito frio, usar luva, usar uma meia no pé, isso agasalhar bem. Qual a pior pressão, a alta ou a baixa, doutora? Depende. Se é que tem melhor, né? Isso aí é relativo, né? Vai do problema que cada um tem. Mas nenhuma das duas não é bom ter nem pressão sistólica alta, nem a diastólica, né? Que são as duas pressões. Olha, nós estamos apresentando Fala Doutora, vamos conversar também com doutores aqui nesse espaço, né? Não só com doutoras, com a doutora, mas vamos trazer mais
médicos para a gente falar nesse período de frio e de diversas especialidades para a gente bater papo aqui no programa Fala Doutor ou Fala Doutora. Mais perguntas? Márcia Adriana Viana, eu já falei, né? Ela falou que tem artrite, não tem. Então vamos aqui. A Luciane Rosa, ela diz que tem problema de coluna há muito tempo. Agora apareceu outros problemas, que ela diz que não pode fazer nada, pois só de mexer com o braço direito dói muito. As costas também dói, costela do lado direito, e diz que tem que ficar deitada de costas até passar a dor. O que pode ser, doutora? É complicado, hein? É difícil a gente falar sem avaliar, mas provavelmente ela tem algo parecido com a paciente que perguntou anteriormente, né? Alguma tendinite no ombro, mas como dela se estende para as costas, ela pode estar tendo algum acometimento da musculatura do trapézio. Isso é muito frequente em paciente que faz esforços repetitivos, né? Serviço de casa, a mulher passa por uns problemas mesmo no dia a dia por esforços repetitivos, né? Mas tem que analisar direitinho para ver a melhor solução para o caso dela. Doutora, quem está falando é a Rose Ilídio. Tenho artrite do joelho, dor constante, remédio não faz efeito. O que ela deve fazer? Ela está perguntando, o que eu devo fazer, doutora? Deve vir uma avaliação para a gente ver o que está acontecendo. Mas tem que saber que remédio que ela usou. Às vezes ela acha que ela já usou todas as opções e é como eu disse no início, tem cada vez mais opções hoje em dia no mercado. Tratamentos novos que antes só tinha no exterior e que a gente tem agora no Brasil. Então, o certo é analisar e ver qual que é o problema de fato. Doutora, fala pra gente o que é artrite, artrose, o que é isso? Artrose é um tipo de artrite, na verdade. Chama osteoartrite. Popularmente a gente conhece como artrose, mas ela não tem origem autoimune, ela é um processo degenerativo, de desgaste mesmo, que é outra maneira popular de falar, que os pacientes falam, eu tenho artrose, eu tenho desgaste. A artrite, muitas vezes, ela está relacionada a um problema autoimune, a um problema do sistema imunológico, que eu falei no início do programa. Então são células, são anticorpos que a gente produz no nosso corpo, que começam a destruir determinadas células das articulações e às vezes até de alguns órgãos. Tem algumas doenças reumatológicas que são sistêmicas, que elas não ficam só nas articulações. Uma das mais conhecidas é o famoso lúpus, né? Que as pessoas morrem de medo, principalmente as mulheres em idade fértil, que é mais frequente, né? E o lúpus ele pode atacar os rins, o fígado e outros órgãos. E tem vários outros tipos de artrite, né? A artrite tem inúmeras. Ok, vamos lá, nós estamos conversando aqui com a doutora Débora Lins. Mais perguntas? Doutora, a Denise Vitor está dizendo que toma Removi B+, injetável. Ela está dizendo se isso pode causar sangramento nasal e náuseas? Nunca vi. Removi B+ é um composto de vitaminas do complexo B, principalmente B12, né? Mas eu nunca vi dar sangramento, náusea, todo medicamento pode dar, inclusive vitaminas, mas não é algo frequente. Agora, sangramento nasal eu sinceramente nunca vi, eu não acredito que seja. Pois é, o pessoal está acompanhando aqui o programa, Irene Diniz, Sacho acompanhando, quem mais está aqui? Rosimeire Costa. Tá perguntando onde que é o consultório da doutora. A Rosimeire Costa está perguntando onde é a doutora. Fala mais uma vez aí para o pessoal. É na Clínica Bem-Estar, Rua Barão da Boa Esperança, 511, no 3º andar. Aqui é de frente para o pronto-socorro. E tem o telefone, ela disse que para marcar consulta, como é que funciona? Tem o telefone 3661-0609 e tem o WhatsApp, que é o 98820-5917. Pois é, essa época do frio causa tanta doença. Agora, uma coisa que a senhora colocou aí, fazer exercício é a melhor coisa que existe, né? É o melhor medicamento que tem. E, infelizmente, nessa época do ano, época fria, os pacientes correm da atividade física, né? Quem
faz atividade ao ar livre e não quer fazer, e mesmo quem faz academia, estúdios, acaba ficando com um pouco de preguiça e acaba saindo. E é a época que a gente mais precisa, justamente porque eu disse em relação ao líquido sinovial dentro das articulações. A gente precisa estimular as articulações. E a atividade física, ela ajuda muito nessa questão, ela aquece o corpo, ela estimula o metabolismo, então ela é muito importante para os pacientes. Doutora, o detalhe é o seguinte, teve uma pergunta com relação a que está a pessoa, quem que é? Francisco me perguntou, ele diz o que é pré-diabético e o que é diabético e o que é diabetes tipo 2, como é que funciona isso? É totalmente diferente. Diabetes, ela tem a diabetes tipo 1 e tem a diabetes tipo 2. A diabetes tipo 1 é aquela que o paciente depende da insulina. Normalmente são pacientes que começam com a doença mais novos, crianças, adolescentes, adultos, jovens, e é relacionado a um problema autoimune também. Normalmente é secundário a algum estímulo viral, algum vírus que o paciente teve contato e o organismo responde destruindo as células produtoras de insulina no pâncreas. A tipo 2, ela já é muito relacionada ao ganho de peso, à má alimentação, por isso que ela é mais frequente. Hoje em dia tem também em criança, porque as crianças andam comendo muita coisa errada, né? Biscoito recheado, refrigerante, trocando comida por lanche. Isso também está gerando diabetes tipo 2 a partir da infância. Só que o tratamento da diabetes tipo 2 é diferente do da tipo 1, porque muitas vezes o paciente ele ainda produz insulina. Então você tem que estimular aquela insulina que ainda está sendo produzida, para melhorar o funcionamento e retirar a glicose do sangue. Então, existe diferença entre diabetes tipo 1 e tipo 2, existe diferença entre o tratamento de cada uma. Agora, pré-diabetes é aquela fase antes da diabetes tipo 2, que é quando a glicose começa a ficar alterada, mas você consegue muitas vezes tratar através de uma mudança na dieta, que é o mais importante. Não adianta você querer tratar diabetes se você mudar a sua alimentação. E muitas vezes o paciente, quando ele melhora a alimentação, ele corrige a pré-diabetes, não deixa evoluir para diabetes tipo 2. Agora, a pessoa que tem diabetes tem que se cuidar porque é complicado. E se você é pré, não deixa chegar a diabetes, né? A ter a diabetes. E volta a falar, além da dieta, atividade física. Porque quando você faz uma atividade física regularmente, você consegue queimar aquela glicose que está em excesso no seu organismo. Você estimula o metabolismo. Então, a atividade física é remédio para quase tudo. Até mesmo para as doenças malignas, até para câncer. Já tem estudos que mostram que o paciente que tem uma atividade física regular, ele consegue reduzir muito a chance de evoluir com as doenças cancerígenas. Doutora, as pessoas elas estão deixando só para a hora que fica doente para procurar o médico ou muitas estão preocupadas com a saúde? Melhorou, graças a Deus, principalmente as mulheres, elas estão fazendo uma prevenção das doenças. Elas procuram atendimento médico. Hoje em dia a gente tem mais recursos, não só particulares como através de postos de saúde, então melhorou muito. O que eu vejo de um grande problema é que os pacientes, muitas vezes eles não cuidam do próprio corpo, em termos de alimentação e de atividade física. E isso daí é o início de tudo. Para você prevenir qualquer doença, você tem que pensar 3 vezes antes de colocar alguma bobagem para dentro do corpo. E também tem que lembrar que você precisa fazer uma atividade física regular pelo menos 3 vezes durante a semana. A alimentação gordurosa é um veneno para a saúde das pessoas? Sim, principalmente hoje em dia, que a vida ficou muito mais fácil. Todo mundo faz tudo de carro, todo mundo tem aparelhinho, controle remoto. Antigamente, na época dos nossos antepassados aí, ninguém tinha
ninguém não, mas poucas pessoas tinham carro, todo mundo fazia tudo a pé, ninguém tinha máquina. Então você queimava toda essa gordura que estava de uma maneira extra no corpo. Tanto é que a gente pode ver as fotos dos nossos antepassados aí. Era difícil ver um obeso, você via um ou outro, que era como doença. Mas a maioria das pessoas era magra. Hoje em dia não, hoje em dia é o que eu estava falando. O pessoal troca comida de verdade por lanche. Vai ali na esquina, compra refrigerante, suco de caixinha, ao invés de fazer um suco natural. Come salgadinho, come lanche, né? Bobagem, padaria. Tudo mais rápido, né? Doutora, para a gente fechar, eu quero que a senhora desse uma mensagem aí para o pessoal se cuidar, né? Porque é momento de se cuidar. O que você falaria aí para o nosso público, para os nossos internautas aqui da equipe? Eu falaria que a saúde não tem preço. Então, cuide do seu corpo antes que as doenças oportunistas apareçam e aí fique tarde demais, você não consiga reverter os problemas. Aproveita enquanto tem saúde, não é isso que é o melhor? Não deixe para valorizar depois, né? Aí depois vai correr atrás. Em cima do leite derramado. E outro detalhe, procure um médico regularmente também, faça um check-up, que é importante, né? Isso, faça a sua parte, faça a sua prevenção, né? Porque muita gente, às vezes até comigo já aconteceu, sabe, tô com uma dor na perna, que vamos deixar, isso não é nada, isso vai melhorar, e de repente a coisa fica feia, né? Aí daí a situação fica difícil, né? Fica difícil, e aí às vezes é difícil de reverter, né? Então é isso, então procure o médico. Doutora Débora, eu quero agradecer, mas mais uma vez vamos dizer onde está localizado o consultório da doutora Débora. Na Clínica Bem-Estar, na rua Barão da Boa Esperança, número 511, no 3º andar, em frente ao pronto-socorro. Então é isso, no final desse mês agora, que nós estamos entrando, que começa a partir de amanhã, não é isso? A partir de amanhã? Hoje é dia 30, é o mês agora de junho. Domingo. Começa no domingo. No mês de junho agora nós vamos voltar a conversar com a doutora aqui e vocês podem fazer perguntas, depois a gente vai colocar uma chamada que o pessoal vai perguntando, talvez na hora não dá tempo, mas muita gente tá ouvindo e o interessante da nossa audiência aqui, que tem gente vendo agora, depois tem gente que vai ver daqui a pouco, tem gente à tarde, à noite, de madrugada, enfim. Isso que é importante, que o pessoal vai ver o comunicado aí, essas dicas da doutora aqui que são importantes para você. Tá bom, doutora? Combinado? Até o mês que vem, então. Até, muito obrigada. Ok, gente, esse aí é o Fala Doutora com a doutora Débora Lins.